Boa noite, pessoal. Estamos começando aí mais um podcast Vida Saudável em Debate. Estamos aí completando mais de 118 episódios. Já perdi as contas, né, Di? Já perdeu, eu falo 120, já tem já 2-3 semanas atrás, né? Mas estamos chegando a 120 episódios. Não, já passamos. Já, né? Nesse daqui a gente já vai... Pessoal, imagina 120 episódios, Cleuto. O tanto de gente que já passou aqui. Pensa aí na nossa época, se a gente tivesse 120 episódios com médicos, nutricionistas, personagens, atletas de superações, atletas paralímpicos. Imagina se a gente tivesse todo esse conteúdo em mão, o que a gente seria hoje, hein? O que? A evolução, a coisa... o quadro evolutivo estaria em outro patamar. Exatamente. Então, ó, vai maratonar esse final de semana e assiste pelo menos 2 podcasts por dia, que é mais do que um mestrado e um doutorado. Tem no Spotify, então se você fala que não tem tempo de assistir pelo YouTube, é só colocar o fone enquanto está treinando e ouvir pelo Spotify, Applecast, Googlecast, não tem desculpa. E antes de mais nada, se inscreve no canal, compartilha, dá um like, ajuda a gente, né, levantar esse canal, que eu falo que é um dos maiores canais da saúde. Já estamos em vários países já, hein, Cleuto? E é só o começo. Só estamos começando. Para quem não me conhece, sou o Luciano Viana, sou personal. Hoje faço mentoria para personagens, para a gente poder orientar essa carreira aí, que realmente eu falo que é uma carreira aí privilegiada, porque você tem acesso a qualquer pessoa. Você dá aula para um presidente da república, não o nosso, mas você dá uma aula para o presidente da república. Você escolhe a forma que, e para quem, né? É muito legal. Também faço parte aí da Fox Assessoria Esportiva. A gente trabalha dentro de condomínios clubes hoje, levando saúde, esporte e lazer para você e para toda a sua família. E aqui do meu lado está a minha sócia, apresentadora, Edilene, dona do maior empório que existe em São Paulo, é isso? De produtos naturais. Gente, eu vou te falar, o Empório Manjericão é top. Antes de vir pra cá, aqui, nosso vizinho, tem um empório aqui do lado. A hora que eu entrei, eu falei, Jesus amado, como alguém consegue comprar nesse lugar? Cleuto, prova um aí, vê se é bom mesmo. Não, provei. É só quem não conhece o Empório Manjericão pra ver a sujeira dos lugares que você compra. Gente, pelo amor de Deus, olha onde você compra. E agora também com curso de culinária natural, trazendo a minha experiência de 15 anos nesse mercado. Para você que não sabe o que fazer com aquele monte de produtos naturais, fazer comidas deliciosas. Já é um desafio para você. Opa. Todo dia você vai aprender uma receita da Edilene e você vai publicar nas suas redes sociais mostrando o que você aprendeu com a Edilene. Coisa boa. Mais o horário, né? Eu imagino, porque curioso eu sou. Você cozinha? Cozinho. A gente acaba aprendendo... Começamos na fase do miojo lá atrás, né? Aí depois vamos evoluindo, né? Não pode ficar lá. Mas eu cozinho, tem essa parte. Sei fazer um bom arroz, sei fazer um bom feijão. Sei fritar uma boa carne nessa parte. Mamãe ensinou direitinho nessa parte. Pessoal, hoje a gente tá com esse convidado aí muito especial. O Cleuto, eu já conheço ele, eu acho que mais de 20 anos, só que eu nunca falei com ele pessoalmente. Fiz um convite ali pela rede social, ele aceitou. Então eu conheço toda a trajetória. Para quem não conhece, naquela época, a Body System, né? Era o cara da Body System. Imagine a Body System hoje, com a tecnologia que a gente tem. Então, seja muito bem-vindo, Cleuto. Obrigado por você realmente ter aceitado aí. Vou te falar que esse podcast aqui, você pode ter certeza que vai impactar muitas pessoas. Vem de coração, ele veio de coração aberto, tem uma história de superação, pessoal, linda. Eu me espelho, eu tive uma passagem no hospital, depois eu vou contar um pedacinho também. E na minha passagem do hospital, sem me conhecer, eu pensei em muitas coisas que eu vivi lá dentro que você estava vivendo. Então era superação para mim ali naquele momento, realmente de querer às vezes desistir, falar, opa, se ele conseguiu, por que eu não posso conseguir também? Né? Então eu vou falar um pouquinho sobre o Cleuto, para depois o Cleuto começar a falar, que o Cleuto é palestrante, quando ele começar a falar não para, hein? Tem um vozeirão, gente, assim, voz de É um locutor. verdadeiro exemplo de resiliência, superação e transformação através do esporte. Faixa preta em Taekwondo, com mais de 150 títulos conquistados. Caraca. Cleuto teve a vida virada do avesso após um acidente de moto em 2009, que levou à amputação das 2 pernas. Mas isso não impediu de continuar vivendo com propósito. Hoje, educador físico ainda, palestrante, ex-atleta de paracanoagem e apaixonado pelo movimento, Cleuto mostra como o esporte pode ser ferramenta de reconstrução física. Hoje também você é atleta de rugby? De rugby em cadeira de rodas. Basquete também não? Não. Basquete não. Eu pretendo implementá-lo para melhorar o meu rugby, né? Aproveitar o espaço que eu tenho lá no Centro Paralímpico, no CPB, e tudo para fazer a melhora, né? Tanto melhorar o meu rugby, fazer o atletismo para melhorar o meu toque de cadeira pro rugby. Então aproveitar esse tempinho,
vamos dizer assim, essa gestão, que como a gente estava falando no início, a gestão de tempo, aproveitar para melhorar o que eu já tenho. Então, vamos aproveitar o que há de melhor aí. Cleutor, seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Eu agradeço Obrigada demais, por estar aqui gente. com a gente. De verdade, e assim, não podia deixar, ainda mais voltado à saúde, ao movimento, como eu falo assim, para mim, movimento é vida e vida é movimento. Eu sempre vim ali, eu comecei no esporte, no movimento, por conta de prescrição médica. Eu tenho asma, tenho o famoso asma, né, a bronquite. Foi descoberto, então, na época o médico falou, tem que fazer natação, mas, sabe, isso em 86, quando eu fui... Imagina, não tinha tanta escola de natação, clube, essas coisas. Então, com o passar do tempo, eu entrei pro taekwondo, e foi através do taekwondo que eu tive uma grande melhora na minha capacidade física e uma paixão. Taekwondo foi antes de você fazer educação física. Foi bem antes mesmo. Aí, através, eu falei, não, vou ser professor. Aí o meu mestre, né, que é um dos meus mentores, meu padrinho de casamento e tudo, falou, não, vamos incrementar um pouco mais. Fiz a parte de educação física, passei em esportes na USP, só que não dava, era das 8 da manhã às 5 da tarde. Eu não entendia como é que pessoas conseguiam fazer essa manobra e trabalhar, estudar ainda. Eu não existia. Aí eu desisti, aí fui morar em Sorocaba, fui dar aula de taekwondo lá em Sorocaba. Lá entrei na FEFISO, que é a Faculdade de Educação Física de Sorocaba, lá na ACM. Comecei lá. E logo depois apareceu essa oportunidade, através de um grande amigo meu, que é o Júnior Croco. Ele estava dando aula numa academia, trabalhando com os programas. Vem cá, que tem uma coisa que é a sua cara, que você é agitado, vem. Conheci os programas da Boris e falei, pronto. Então até aí você tava só no Taekwondo e você não tinha dado aula de nada? Nada, só taekwondo. E dança, dava aula de dança, hip hop, ritmos latinos, totalmente voltado ao movimento, assim. Porque a academia do qual eu trabalhava com o taekwondo, é o Ballet Teatro Mônica Minelli, que tem até hoje, ela tinha muito envolvimento com dança. Eu sempre gostei de dançar. Então lá eu tive uma reeducação lá em cima da dança, com jazz, com sapateado, tudo. E fui melhorando essa parte. E engraçado que assim, eu dançava para melhorar o meu taekwondo. Gingado, flexibilidade, tudo. Pra mim parece ser coisas tão distintas, a dança. Né? Eu também no início, mas até quando o meu mestre me mostrou essa questão, essa maleabilidade que você tem que ter do movimento, um movimento mais circular, consciência suave, corporal, né? Total. Falei, poxa, e eu gostava. No karatê nós chamamos de kata as formas. No taekwondo nós chamamos de punse, que são as formas, são as lutas imaginárias. Então tinha que ter essa parte. E ele fala, não. Ele me explicou que ele também fez o balé, e o meu mestre ele fez balé, para melhorar as formas dele. E eu fui começar a entender, eu falei, opa, vou seguir os mesmos caminhos, se deu certo, vamos lá. Nada melhor do que o discípulo evoluindo aquela questão do mestre, né? Então entrei na educação física. Voltei para cá, conheci o Body Systems. Como foi assim o primeiro impacto da Body Systems pra você? Eu falei, treino. Eu falei, nossa, você dá aula, você treina. Tanto que a primeira aula que eu tive foi um body pump, musculação. Ah, legal. Aí foi um body attack, que era a famosa antiga aeróbica. Nossa, nas flexões de braço, que era a hora de descansar, eu aguentei, eu caí lá no chão. Falei, isso que eu quero. Dói. Eu falei, não, me apaixonei. Falei, quero fazer. Virei o estagiário dele, fui fazer os treinamentos. Foi me destacando, porque como ele falava assim, as pessoas falavam, a minha habilidade física, esse lado que eu tinha com a parte, me ajudava muito. Então eu não tive dificuldades. Aí logo depois veio o Body Combat. Então já juntou, taekwondo, fazer tudo no ritmo da música. Já dançava, tudo marcado. Eu falei, logo na sequência do Body Combat veio outras aulas, mas aí veio o Body Jam. Você pegou todas, então? Eu peguei todas, eu fui treinador de todos os programas. Você era treinador. Eu me tornei treinador. Mais? Hoje existe sim, porém, como tudo, evoluiu, né? Antigamente os treinamentos da Body Systems eram assim. Você se programava, tinha uma lista de espera gigantesca para você fazer parte disso. Era um final de semana onde eram apresentados os programas, a aula, toda a estrutura de como era feito, como você deveria fazer, como era uma pré-coreografia, uma estrutura de uma aula. Aí passava a avaliação. Dava um feedback do que você tinha que melhorar. 15 dias para você estudar e melhorar. Fazer o roteiro de cada música. E apresentar pra gente no módulo 2. E nesse módulo 2... que era liberado para você dar aula ou não. Então tinha toda uma avaliação para você fazer isso. Hoje em dia, digitalmente, as coisas foram melhorando, então os treinamentos são digitais, já não são tão presenciais. Dá pra buscar isso aí, hein, Cleuto? Não, tô dizendo, porque falta isso hoje. Eu acredito olha o treinamento que vocês tinham, cara. Eu vendo
assim, existem bons profissionais, como em todas as áreas. Bons profissionais e esses profissionais, assim, que precisam de... Eu falo, não são mal. Precisam de mais treinamento, de mais orientação. Estão sendo mal orientados, mas mal aproveitados. Então, porque na nossa época, gente, mesmo aquele assim que não apresentava muita aptidão, a gente dava total dedicação pra ele ali. E ele saía dali um bom professor, ele saía dali Sim. de respeito, ele conseguia ministrar uma boa aula. Todo mundo queria o pessoal da Body System. Cuidar do aluno, que era uma coisa que a gente fazia. Não, como é que eu vou dar aula pra 30 e vou cuidar de 30? A gente conseguia. Era uma... E de 30 queria 60, de 60 queria 90, de 90 queria 120. Então procurava e tinha esse cuidado. Porque já era uma aula testada, pré-coreografada, movimentos simples, que não exigiam tanta aptidão, assim, de um atleta. Mas ali você se sentia um atleta. E o professor ali, o treinador, ele tinha um condicionamento de atleta. Eu tava até conversando com meus amigos, que a gente chama Old Systems, né? Os antigos. A gente tem um grupo do Old System, que é dos treinadores antigos lá, daquela época. E a gente fala assim, nossa, nós tínhamos um condicionamento absurdo, né? E quando eu tô treinando, às vezes, coloco as músicas antigas, eu falo, caramba, velho. O tempo tá passando, tá aqui triste. Eu tava até brincando esses dias, falei assim, cara, é tão ruim ficar velho. Por quê? Porque o tempo passa e agora a gente tem a nossa mentalidade, a nossa maturidade com as coisas fica tão boa e a gente queria assim, por que eu não tenho essa maturidade, não tive essa maturidade lá atrás? Esse acho que é o seu sonho perfeito de todo mundo, né? Da vida corpo perfeita. dos 20 anos e a cabeça dos 40. Dos 40. Eu acho que dessa parte. Então, hoje, com essa experiência, pensando no que você falou agora, faz sentido. Eu, assim, eu não atuo, não sou tão atuante hoje na área de educação física, né? Hoje eu sou terapeuta, eu trabalho com terapia, porque dentro do meu acidente na psicologia, o meu psicólogo me ajudou muito. Eu falei, cara, descobri coisas assim fantásticas. Como é que eu posso fazer isso aqui? Eu não quero fazer outra faculdade. Ele falou assim, eu não estou disposto a sacrificar esse tempo. Não tô, por tantas coisas que estão acontecendo. Tava com filha pequena na época, acidente, ainda me reencontrando. Aí ele, não, é possível fazer. Então eu tive o primeiro contato com uma coisa que é muito legal, que é a hipnose. Que me ajudou muito, muito, principalmente com dores fantasmas. Vamos chegar nesse assunto aqui, que a sua história é muito louca. Cara, me guia, por favor, porque se você não guiar, eu só vou... Não, isso vai ser gostoso, porque é uma curiosidade. Eu já conheço um pouco sua história. A Edilene, não sei se ela... A gente li, mas eu acompanhei muito lá atrás, no Facebook, era a época mais Facebook, não tinha Instagram. Orkut. E vamos contar pra realmente, aí, pra quem tá, pros nossos ouvintes, pra entender. Então, ó, você veio do Taekwondo você recebeu uma proposta pra ir pra Body System, na Body System você começou a se destacar, começou a se apaixonar, fez todos os programas, chegou a viajar pra fora do Brasil com a Body System? Não, pela Body System, sim, pro Chile e pra Argentina. Você tava no auge. Tava no auge. Você era o cara da Body System. Hoje eu falo, hoje eu posso sem modéstia, sem falsa modéstia nenhuma. Tem aquela assim, não, eu era muito bom no que eu fazia, eu era muito bom e dificilmente... Era respeitado, todo mundo queria a sua aula. Ali tinha pessoas próximas, mas com todos os programas dos quais eu representava muito bem. Muito bem. Conseguia dar uma aula de body pump dos lados dos melhores, conseguia dar uma aula de body combat, tanto que eu fui um dos responsáveis pelo body combat em São Paulo e até mesmo no Brasil. Para algumas coisas, eu ia no Body Jam também, no Body Attack. Aí tinha aula de Power Jump, que era o trampolim. Sim. Eu fiz muito. E essa aula, assim, a gente pegou lá no início, porque eu já dava aula de Jump. Peguei desde a formação, junto com o Robinson. E hoje, meu Power Jump tá maravilhoso. Tá andando de uma forma, assim... E ainda brinco com ele, assim, cara... Que mix que tá? Porque eu não... eu sou do mix 1. E hoje... Rapaz, dos de 100 já. Já tá assim, ele falou, então do Body Combat, eu falei, Body Combat eu fiz no mix 1. E eu fui fazer muito tempo depois, assim, porque eu tava focado em outras coisas. Aí, muito tempo depois, eu fiz novamente no Mix 8. E ele já passou do 100 também. Caramba. Aí eu falei assim, caramba, quanto tempo. Aí tem um pessoal entrando assim, eu falei, olha, aquela brincadeira, respeita a minha história. Eu sou do tempo que eu dava aula com fita cassete. E quem não sabe o que é, o Body System era uma empresa que... Vê se eu tô errada, assim. Cleuton, uma empresa que criava... coreografias, então ele pegava uma modalidade, é isso? E transformava essa modalidade ali numa coreografia com uma música
própria de vocês, era isso? Não a Body Systems, né? A Les Mills é uma empresa da Nova Zelândia, da qual a Body Systems ela era representante aqui no Brasil, com os direitos autorais para ministrar tanto os treinamentos quanto passar para outras academias, das qual eram licenciadas na época. Você precisava pagar para poder ter aquelas aulas na academia. Aquelas aulas, Aquela aquela marca. música, Exatamente. aquela coreografia. Tanto que nós passávamos por workshops trimestrais para atualizações técnicas e das músicas. Isso que é legal. Tá. Então, as músicas lá era uma coisa assim muito legal, que é uma estrutura que hoje se tem, deve estar muito mais avançada. Então, eles pegavam um movimento, durante 3 meses que estavam na frente, de 3 a 6 meses à frente, aqueles movimentos eram analisados, queima calórica, substrato energético, fadiga periférica. E dentro daqueles movimentos havia uma mudança ou outra, se escolhia uma música, coreografava os movimentos dentro daquela música, aí eu ia olhar a questão de segurança, eficiência, motivação, esses 3 pilares. Ótimos, eu fiz muito. Aí, então, dentro dessas aulas, aí sim, estava liberado. Daqui a pouco ela fala, fiz aula com você, agora eu tô lembrando de você. Não fiz. Olha, Mas eu com certeza fiz com professores que devem ter feito formação com você. Ontem eu fui na Fatec Esportes dar uma palestra, e um dos professores falou assim, eu já fiz workshop com você. Aí eu, tá, mas eu não vou lembrar, tá? Assim, aí eu fico brincando, assim, eu era alto, né? Então a gente, então essa parte de muito tempo atrás, assim, a gente fala, e eu sei, e a vantagem, e a vontade, e a maravilha de tudo isso, é que assim, tem pessoas que fizeram aula comigo lá que também se tornaram professores de educação física, outros, assim, que estavam perdidos. A gente orientou, foi para aquela parte. Já era um mentor lá atrás, Nem sabia. Nem existia essa palavra pra gente. Quando eu falava mentor, eu pensava no mentor do He-Man. Quando falava assim, Você dava quantas aulas mais ou menos por dia? Cara, 6 aulas. 6 aulas. E nessa época, antes do acidente, você dava personal também ou só aula de Body? Já tava trabalhando bem forte com personal em Alphaville. Em Alphaville e aqui na Vila Mariana. Já tava trabalhando bem forte. Tava assim, alguns dias da semana eu dava essa loucura de 6 aulas. Se eu não me engano, era na terça e na quinta. Segunda você trabalhava? Trabalhava de segunda a segunda por conta dos treinamentos, né? Então eu dava aula de segunda a quinta. Na quinta-feira saía a nossa escala à noite dos treinamentos. Aí na sexta-feira a gente ia para algum lugar do Brasil. Então eu dava treinamento todos os finais de semana. Mano, você viajava o Brasil. Viajava o Brasil inteiro, algumas pouquíssimas vezes para fora, né? Então, mas assim, Brasil, São Paulo, todo final de semana, tava treinando de 30, no mínimo, 30 profissionais da área. Nessa época você tinha quantos anos? 20, do acidente? 29. Qual que era seu sonho na Alice? Onde você via o Cleuton 5 anos, de 28 até os 35, você via como? Ali era uma barata, eu tinha um plano, assim, eu tinha uma linha do tempo gravada, que já estavam sendo realizadas ali, né? Eu lembro, assim, que quando fui chamado para ser professor especial, treinador, eles fazem essas perguntas de 5 anos. E como você se vê? Eu falei assim, eu me vejo como treinador da Body Systems, me vejo como coordenador de uma academia, tá? Você nunca tinha sido nessa época? Nada. Era um professor, estava entrando ali como professor. E também me vejo, assim, talvez ou não, estudando uma proposta, até mesmo um proprietário, futuramente, mais 5 anos à frente, proprietário de uma academia. Até então. Só que assim, e as coisas estavam realizando. Eu estava sendo coordenador, tudo. Aí até um presente momento, fui chamado para ser coordenador da Biorritmo Santo Amaro, antes dela fechar. Fui uma das primeiras Biorritmo. Trabalhei muitos anos lá na Biorritmo. Tinha um carinho enorme por ser lá. Fiz 2 testes e veio provado. Eu falava, por quê, mano? Indicação você também reprovando. Nossa, ali foi... eu trabalhei em algumas outras unidades. Morumbi, aqui na Paulista. Você tá na Planet, né? Na Planet Sports, eu tenho meu contato com todo mundo até hoje, com a Miriam Guaza, assim, com o pessoal. Até hoje, dessa turma. Se fosse contar na Planet, eu já estaria com mais de 20 anos de casa. Sim. Que eu entrei na Planet em 2003. Você já seria sócio, já estaria com algumas unidades. Já tava ali, então, estaria entrando naquele plano lá de ser proprietário, né? Então ele tava caminhando nesse plano. Você tinha filho nessa época? Eu tava com no 29 tava com a Pietra tinha 2 aninhos ali nessa época. Então, tava casado nessa época, não? Tava morando junto, já casado. Hoje a Pietra tá com 18, né? Então, uma pessoa maravilhosa, tudo. A mãe dela, a família dela tem uma academia lá no Carrão, na Aquapoint lá, que já uma das academias mais antigas. Aquapoint dela? Aquapoint, uma das academias mais antigas lá do Carrão. Estão lá, tem fixada, ponto fixo, clientela ali, ela trabalhando com as suas especificidades lá. Fantástico nessa parte. Minha filha, e olha que ela tá? Psicologia. É mesmo?
Olha que coisa. O que eu não quis partir pro lado de terapia, ela pro lado da psicologia. Então, olha como as coisas foram ali, né? Só que, como falou, né? Dando aula, essas loucuras que a gente precisa. Mesmo tendo não digo uma carreira consolidada ali, mas eu tinha uns planos ali. Trabalhava bem. Trabalhava ali, morava no Carrão, trabalhava ali pelo Carrão, Vila Mariana, na Planet Esporte, taekwondo em Sorocaba, e também o personal que estava muito forte na Pelé na época, que era lá em Alphaville. Sim. Então, para isso, o que eu usava? Moto. A moto. Como é que foi, um exemplo? Eu contei aqui já no meu podcast, no dia que eu tive meu acidente da perna, eu tive meu pressentimento naquele dia. Foi tudo falar, não vai, ou era pra ir mesmo. Pra mim foi bom, pra falar a verdade, que pra mim, depois contando aí, pra mim ajudou aquele acidente pra mim ali. Senão eu ia ter que fazer de outra forma o que aconteceu. Mas eu senti no dia que alguma coisa falava, vai, não vai, vai, não vai, tanto que eu fiquei enrolando. Como foi seu dia naquele dia, É cara? bem muito estranho. A palavra é essa, é muito louco. Aquele dia, de manhã, como todas as coisas, fui dar aula de manhã, era uma segunda-feira. Tinha sido minha primeira folga, depois de muito tempo de treinamentos. Cansadão. Então eu tive um final de semana, falei, nossa, tranquilo. Fui dar aula de manhã. Aí, olha as coisas como são marcadas, né? Eu tenho um problema de memória muito sério. Aí a Andréia, uma aluna lá, conversei, muito legal. Perdi o contato com ela. Fui pra casa, brinquei com a minha filha, voltei. Aí tava me preparando pra sair. Tinha comprado o meu primeiro notebook. Naquele dia. Chegou naquele dia. Meu primeiro notebook. Eu falei, nossa, tudo vai ficar mais fácil Nem agora. quero ir trabalhar hoje, quero mexer. E eu tava preparando para ir pra Sorocaba. Aí eu lembro que minha mulher, na época, a Cibele, né? Eu falei, olha, me arrumando pra ir. Vamos sair junto. Eu falei, não, eu vou sair mais cedo, porque minha moto não tá muito boa. E eu não quero correr com ela. Então eu quero ir devagar, que eu ainda tenho que buscar os uniformes de taekwondo dos meus alunos. E é exatamente. E indo, tudo... Isso que é à tarde? Era umas 3 da tarde já. E eu tinha que estar em Sorocaba 7 horas. Então... Tava tudo planejado pra devagar mesmo. Pra ir tranquilo. Mas tava ou não estranho ir. seus pensamentos? Não? Tava assim, sabe? Não vai. Hoje. Mas eu não fui semana passada. Tudo. Aí os uniformes dos alunos de ir buscar ou não. Falei assim, mas eles já estão esperando há tanto tempo. Criança, dava aula pra criança. Não, pega. Falei, mas a criança vai ficar ansiosa pra receber o uniforme. Meu uniforme. Ai, meu Deus do céu. Aí liguei pro rapaz. Ela falou, tá tudo pronto. Falou, na hora que você chegar aqui, vai tá. Aí aquela voz assim, então espera, tá. Pega na quarta. Se você não fosse buscar, você ia mudar o itinerário? Ou não? Ou era o Ia itinerário? mudar. Ia mudar o itinerário. Porque o acidente foi enquanto eu ia buscar os uniformes. Nesse caso, eu não iria buscar os uniformes. Eu iria direto para Sorocaba. Só que aquele pensamento, será que aconteceria? Eu acho que tem algumas coisas que acontecem. Não, tem que... Deus já sabe o nosso futuro. A gente que não sabe. Eu falo assim, Barbudinho, não sei que você participou naquele dia lá, mas, assim, eu tinha alguma coisa. Eu fico com esse pensamento às vezes, e se esse acidente tivesse acontecido na estrada? Segunda-feira era dia dos caminhões. Toda segunda-feira era o dia da subida e descida dos caminhões ali na Castelo Branco. Então, na estrada, detalhe, ali, ligaram pra minha esposa na época do meu celular. E se eu tivesse lá, não tivesse conseguido ligar? Não tivesse... Você tava parado nessa hora? Nessa hora, não, tinha acabado de passar o semáforo, foi eu indo, uma ex-aluna minha ligou pra mim, assim, eu peguei o telefone e falei, não posso atender, tô na moto. E guardei o telefone. Indo, essa foi a frase. Daqui a pouco, eu não sei, eu tava atrás de um carro, aí o carro freou, eu saí. Aí eu olhei, farol amarelo. Você falou, dá pra ir. Aí eu falei, na hora que eu olhei o farol amarelo, eu olhei pro lado. A moto já tava aqui, ó. Outra cara moto. já vindo. Já tava vindo. Aí a sequência que até hoje eu tento recordar ou não. Você apagou? Eu acelerei, É muito rápido, freiei, né? é muito rápido. Eu acelerei, freiei, eu freiei e acelerei. Não sei das duas, mas eu fiz as duas coisas. Só que assim, eu tenho a percepção aqui, ó, de estar na roda dele. Não senti a dor, nem nada. Mas você apagou? Não apaguei, porque todo mundo fala assim que diante de um momento tão forte na sua vida, você vê sua vida inteira passar diante dos seus olhos. No meu caso, parecia que eu tava contando uma história. Falando pros meus amigos, aproveitem a amizade, um momento. Até hoje, parem de trabalhar. De vez em quando a gente se encontra pra brigar. Meu, Para, velho. vamos parar um pouco, vamos se encontrar. E exatamente aquilo. Aí eu lembro de estar caído assim no chão e falar assim, ó, ninguém mexe em mim. Ninguém. Aí eu olhei pro meu braço tava dobrado, falei assim, aí eu fiz assim, meu Deus, quebrei o braço. Aí coloquei o braço no lugar e falei, nossa, que nem senti o braço.
Eu falei, foi feio. Tava quebrou. Quebrado. Esse meu braço, ele quebrou em 21 pedaços. Caraca. 21. Aí eu assim, nossa, quebrei. Aí daqui a pouco, vi de novo mexer em mim, né? Aí eu acho que eu gritei, eu falei assim, não, eu falei pra ninguém mexer em mim. Aí eu falei, sou médico. Eu não tô conseguindo tirar seu capacete. Não Mas tenho o noção. médico que era médico não era o socorrista ali. Já era o socorrista. Já era? Mas assim, porque a noção de tempo e espaço ali, perdi Você não por tem noção. Nenhuma. Aí eu não tô conseguindo tirar seu capacete. Aí eu falei que ele tem uma trava aqui embaixo. Aí eu lembro na hora que eu tirei a trava, ela já veio na hora, já senti colocar o colar cervical. Eu falei, nossa! E tudo. Aí eu falei, caramba. Aí eu escuto 1, 2, 3. Joga. É um desses. 1, 2, 3. Aí eu. Nada. E assim. Caramba, o que tá acontecendo? E a Aí perna? Você não sentiu? Nada. Mas ela tava o quê? Quebrada? Tava quebrada. Minha perna direita. As duas? Não, só a direita. Quebrou o fêmur. E o que aconteceu? Quebrou o fêmur, quebrou o tornozelo. E ela rompeu a poplite atrás, a artéria principal. Aí fizeram, dentro das cirurgias, tiraram a safena da perna esquerda, passaram, colocaram a artéria artificial. Ah, então a outra tava zerada. Tava zerada. O que aconteceu? No impacto, a moto esmagou, caiu e esmagou. Aí tinha uma coisa que chama síndrome compartimental, que esmagou, só que comprimia as artérias. Aí eles fizeram uns cortes, que chama fasciotomia, para tentar liberar aí o fluxo sanguíneo e Sangue pra cacete. Então. e ali, assim, eu tenho fotos, assim, que... Assim, de vez em quando eu ponho elas no Facebook, o Facebook vai lá e censura. Mas eu tenho algumas fotos dessa parte que tiraram e depois eu falei, quero ver como é que eu tava. Então tem meu braço aberto, minha perna, tudo. Aí nessa foto, aí em tudo isso que tá acontecendo, eu lembro de estar falando assim de falar... meu irmão colocar o telefone assim perto de mim e falar, pai, tô indo pra fazer uma cirurgia agora, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E meu irmão acompanhando assim, eu olhando pra minha cara do meu irmão. A sua família já conseguiu chegar ali e tudo? Fui assim, o espaço-tempo é muito rápido. Eu sei, assim, essa história do meu irmão me contar, que em 3 dias eu mudei a regra do hospital. Primeiro dia, quando souberam do meu acidente, mais de 100 pessoas foram lá. No primeiro dia. No segundo dia, já tinha mais de 500. No terceiro dia, mais de 1.000, e naquela semana ali. Eu nunca tive tantos primos e primas que chegavam, eu sou prima do Cleuto, eu sou primo do Cleuto. Pra irem me visitar. Queriam te ver? Queriam me ver lá, saber o que estava acontecendo. E isso, E até isso com as duas pernas. com as duas pernas. Tempos depois que eu fui lá olhar as datas, essas coisas, pro dia 27, o meu acidente foi no dia 25. Pro dia 27, o médico veio falar, olha, a gente fez várias cirurgias, já tinha acontecido cirurgias gigantescas. 17 UTI? horas. Não. UTI total. 17 horas, 9 horas, já tinha passado por 3 cirurgias enormes. Nesse período todo. E aí só esperava estabilizar, cirurgia. E tentando salvar a perna e o braço. Depois que você souber. ficou? Eu fiquei no Tatuapé, no hospital Tatuapé. Hospital público? Público. Hospital público para acidente. Não, melhor. Vou falar Melhor. assim. Eu falo, Eles tem têm aquela médicos brincadeira. super Mas nós temos SUS. Eu falo assim, eu agradeço ao SUS, porque eu tinha convênio. Um convênio muito bom, de muitos anos. Tudo, só que na hora que precisou de uma injeção. Vamos ver se autoriza. É. Aí meu irmão falou assim que na hora os médicos falaram, não, agora ele é paciente SUS. SUS, não precisa mais nada. Porque tava Para eles é um desafio, né? aí começaram toda essa sequência. Esse é o meu irmão me relatando tudo, que ele que ficou mais à parte de meu irmão e minha mulher, né? Sempre você estava consciente. Ele falava que eu tava consciente. Eu tenho flashes dessa consciência. Devia estar muito sedado. Muito. Né? A dor, né? A dor nos entorpece de uma maneira absurda. O cérebro, ele desliga. Ele fala assim, não, vou te deixar consciente, mas para isso eu vou tirar a dor. Mas é aquela coisa assim, visual, né? Você não pode olhar. Em algum momento você estava meio consciente, você sabia que poderia ou não? Não. Dentro de você. Não, ainda estava tranquilo, sentia muita falta de ar. Aí eu lembro de uma médica falar assim, mas você não tem nada no pulmão, nada no tórax, tudo. Eu falei, não, mas eu tô com muita falta de ar. Ela, você consegue meditar? Eu lembro dessa frase assim, eu falei, eu consigo. Aí minha mulher, faixa preta de taekwondo. Eu falei, só que eu não tenho paciência, eu sou muito elétrico. Tentando, o meu jeito mesmo ali. Aí, tempos depois, o médico veio falar comigo, o Dr. Luiz, olha, a gente fez essa sequência, fez a safena, cirurgia da safena, colocamos artérias artificiais, só que a circulação, ela desce e ela demora muito para voltar. E esse demorar muito tá forçando muito o seu coração. Por isso que você sentia falta de ar? Talvez, se a gente manter a sua perna, talvez você não sobreviva. Aí ele foi tentar explicar as coisas, mas hoje em dia, com a tecnologia, eu falei assim,
se cortar, eu vou viver? Ele falou, vai. Eu falei, então pode cortar. Ele nem terminou. Sempre com autorização. Isso aí. É assim, que ele foi me explicar que era das opções. Eu falei, pode cortar. Eu falei, o que é uma perna diante... O que é uma perna diante de uma vida inteira? Isso tava abaixo do joelho ou Abaixo acima do joelho. Abaixo do joelho até então. Mas mesmo assim, eu ainda não sabia que era abaixo do joelho. Eu sabia que ia amputar a perna. Beleza. Falam que 14 minutos depois tive uma piora no quadro e eles me sedaram. Induziram um coma. Aí nessa indução do coma, tudo, eu fui pra cirurgia, amputaram a perna. Nesse mesmo dia já amputaram? Nesse mesmo período, foi lá, vai pra câmara hiperbárica, volta, cirurgia, não sei o que, vai, volta. Peguei uma infecção generalizada. Porque você tá numa câmara hiperbárica, você não tem bactéria, você não tem contato com nada. É o ar mais puro que existe. Você sai, hospital, é o ar mais sujo que existe. Contaminado que tem. E nesse período, nessa troca de lá, viram que eu peguei infecção generalizada. Na perna. Amputada. Na amputada. E assim, ela tava subindo. Porque aí tem um coto, você tem que tratar ela, tem tudo um... Aí a outra tava aberta, tudo inchada. Minha mulher falou, na época, a Cibele falou que foi colocar... Meu pé tá muito gelado. Ela foi colocar uma meia em mim e não conseguia. Mas aberta por quê? Por causa que você teve... Porque eles tiraram por causa da safena, da safena, né? Tudo. E os cortes eram pra liberar. Mas peraí, a perna tá inchada. A perna tá muito inchada. Na hora que o médico falou assim, viu? Opa, pera, começou outra correria. Não era mais aqui, agora era outra. Era outra. Aí falou, como é que tá, ó? Aí foi meu pai já falando, né? Teve esse problema, a gente vai ter que subir, vai ter que amputar outra perna. Que deu uma embolia? Tive embolia depois que eu acordei no coma. Isso 2 dias, na brincadeira. Isso em 3, 4 dias ali. E assim, mas eu ainda tenho uma pior notícia. A outra perna que tá amputada, a gente vai amputar mais um pouco. Aí pronto. E o braço ainda corre o risco. De amputar. Aí todo mundo... Aí o médico veio assim, olha, não sei onde eu vou cortar. Doutor, agora... Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Não sei onde eu vou cortar, mas ele vai viver. Eu não sei nem que eu entregue só o tronco, mas ele vai viver. Só que nisso, um dos outros médicos, né, segundo meu pai, depois que fiz algumas cirurgias, né, aí o Cleuto, olha, o óbito dele já tá pronto. Infecção generalizada, tudo, só tô esperando. Caraca. Imagina, médico. Você é apagado. Não, fala isso pra um pai. E pra um pai. Tanto assim que o médico foi, eu tenho certeza que quando eu voltar no outro dia lá, nada. Aí, de repente, o teimoso, né? Tá lá, o médico volta. E numa dessas cirurgias, nesse intervalo, assim, um pai de uma ex-aluna minha da Planet, que médico também, tava acompanhando. Ele não podia opinar nada, mas ele estava na sala acompanhando. Aí falaram que tá lá, a cirurgia, tudo. Ele relatando lá, nossa, esse eu soube dele depois. Ele falou, eu vi você morto. Aí eu, como assim? Eu vi você morto. Ele, espera. Aí ele foi contando, ele falou que durante a cirurgia, coração parou, a maquininha lá e todo mundo tenta, reanima, choque, afasta e não sei o que, e nada. Você fica contando, eu fico imaginando a cena, assim. Eu também. Aí ele falando assim, tá. Aí ele falou que fez assim, tá, hora do óbito, aí fez o pleque da luva, né? Aí fez tut, aí todo mundo para. Aí fez de novo. Tut, tut, tut. Aí ele assim, bicho é ruim, não quer morrer mesmo não, bora. Aí começou de novo. Naquele dia ele falou que ele tava lá assim, ele assim, vai não. Ele falou, se você fala que você ia morrer, eu te dar um murro no peito tão grande, que seu coração ia sair pela boca, e tudo, que você não ia ali. Ninguém. Falou que a sala inteira se mobilizou por aquela hora pra fazer. Então foi. Aí o médico voltando no outro dia, falando pro meu pai, eu tinha certeza que ia chegar aqui, o Cleuto não ia estar mais vivo. Isso falando pro meu pai. Então as histórias se conectando. Do médico que tava acompanhando a cirurgia, antes pro meu pai, do médico que acompanhou a cirurgia e depois pro meu pai. Essas coisas. Então, muita coisa que aconteceu, enquanto eu dormia. Muita coisa mesmo foi acontecendo, assim. Não, às vezes meu irmão fala, às vezes eu falo assim, você não tem noção das coisas que aconteceram naquela época, né? A cabeça, você não lembra? Flashes? Flashes que eu tenho, eu autorizando a amputação da minha perna, antes da primeira cirurgia de falar com meu pai, aí as outras são do coma. Que eu já não sabia mais, assim... Onde você tava? Se eu tava acordado, se eu tava dormindo. Eu falo assim, eu tava vivendo outra vida. Ali eu tava em outro mundo. Mas assim, aconteceu. Se faz o que tem pra fazer lá embaixo, que você não vai voltar pra cá, não. É bem isso aí. E eu falo assim, era outra coisa, assim.
vivendo, dando aula. Nenhum momento desses flashes seus você pensou em se entregar. Cara, teve Deus, não dá teve isso, um velho. momento de que eu senti muito Você não cansaço, tem consciência, né, Assim, do que tá acontecendo. Mas eu senti um cansaço muito grande, uma falta de um cansaço físico, assim, né? E fala assim, não, insiste um pouco mais. Insiste um pouco mais. Quando você tá consciente Insiste- de... Vem uns momentos que você fala, cara, isso não é vida pra mim. Você fala, Não, mas quando você tá consciente, no caso dele, ele tava dopado o tempo Então, todo, né? aí fica assim essa coisa, o cérebro te ajudando, né? Você recebe Instinto, inúmeros... né? o Instinto de instinto de sobrevivência. sobrevivência, é. Os inúmeros... as inúmeras informações que você recebe enquanto você tá... As pessoas falarem com você na UTI. Então você vai recebendo essas coisas e o cérebro vai reagindo. E conforme... Às vezes as pessoas falam, por isso que eu falo, né? Conforme foi o seu histórico realmente esportivo ali atrás, te ajudou. te ajuda. Se não fosse, Esquece. eu não estaria vivo. Eu teria morrido ali no dia. Se não fosse todo o meu histórico, todo o meu aporte, todo o meu preparo, eu teria morrido ali no dia do impacto com a moto. Então, eu tava com 115 quilos, tava com um percentual Você de gordura era quanto de muito altura? baixo. Eu tinha 82. Tava com um percentual de gordura muito baixo, tava muito bem preparado. Por quê? Meses antes, eu tinha recebido uns e-mails do pessoal da Nova Zelândia que falou bem assim pra mim, se prepara que você vai vir aqui pra gravar o vídeo. E se prepara bem porque não vai ser só um. Aí eu, nossa, era o sonho de todo treinador da Body Systems. Ir pra lá. Aparecer nos vídeos, que é o vídeo presenter, né? Que você vai Mundial. escolher pro Mundial, pra mais de 70 países. Nossa! Comecei a treinar. Meu Deus do céu. Acabava a minha aula, treinava. E só preparando pra isso, só preparando. Então ia ter a primeira rodada de workshop. Eu tinha acabado de participar da primeira rodada de workshop, aí ia ter a segunda, aí ia anunciar pro próximo. Então eu já tava preparando tudo, que assim que acabasse o workshop, eu já ia viajar pra fazer isso. Eu preparando e eu tentando segurar, aí só 3 pessoas sabiam que eu ia, e eu assim, tô querendo falar pra todo mundo, Não podia nem falar pra mim, pra minha esposa na época, eu não podia falar pra ninguém. Aí um amigo me falou, não, segura, calma. Ele falava assim, confia no pai, confia. E eu tentando, tá bom, vou tentar. E nessa parte, então, de tão tamanho era a minha vontade, a minha paixão por essas coisas, né? Pelo esporte. Então, meu mestre fala, não, você se preparou para esse momento, porque eu tava até então, eu nunca tinha treinado tanto dando aula. Porque as aulas já eram um treino. Então eu já tinha um bom preparo, então eu tava me preparando mais ainda. Talvez esse preparo foi exatamente para isso. Cleuton, tem umas linhas da psicologia, não necessariamente eu acredite nisso, mas só de curiosidade, assim, que eles dizem o seguinte, que é como se fosse uma autossabotagem, que quando você tá ali no auge para conquistar alguma coisa, você não se acha merecedor e você é causador... Tem essa parte mesmo, existe. Você chegou a pensar, eu não acredito nisso, porque eu acho que, assim, a gente não é tão autodestrutivo, assim, ao ponto. Somos, Você acha assim. que sim? Eu tive uma síndrome do impostor, e não me achava merecedor daquilo, sempre achava que outras pessoas tinham muita mais capacidade do que eu, mesmo vendo ali que elas não conseguiam fazer as coisas que eu fazia. Mas mesmo assim, eu falei, não, ele merece. Porque eu começava a criar histórias em cima da pessoa, assim, que ele merece, porque ele precisa ir pra lá, ele tá fazendo... Só que eu não via a minha própria história, que eu também merecia aquilo. E essa síndrome eu carreguei tanto que, quando pós-acidente, uma das coisas que o meu psicólogo tratou comigo, o Dr. Edson, foi isso daí. Além de me aceitar com a deficiência, aceitar que eu ia ter um dispositivo protético ali, que essa tecnologia ia caminhar pro resto da minha vida. Então, ali, esse período de aceitação me ajudou muito. E eu, na minha cabeça, falei, caramba, e outras pessoas que precisam disso também? Dessa aceitação, de que tem uma vida pós algo tão trágico, né? Então eu tive essa, assim, e a gente faz mesmo, porque independente da nossa luta, às vezes a gente acha, por questão de sabotagem, que outra pessoa está lutando mais que a gente, então a gente acaba não valorizando a nossa própria luta. Porque não volta aquela falsa modéstia, não, quero que quando vier seja merecedor daquilo mesmo. Mas você já está sendo merecedor, porque apareceu. E dentro das outras coisas que estão acontecendo por ali, você sempre vai achar, tem outra pessoa que merece. É igual quando fala assim, comprei um carro. Não era pra mim. Não era pra mim. Não, vai chegar a minha vez. Chegou a sua vez.
Chegou. Não estou preparado. É uma frase de 20 anos. Nunca está preparado. Nunca tá preparado. Então vai estar preparado quando? E uma das coisas que... Isso eu já falava, eu carrego pra mim, porque meu mestre do Taekwondo me ensinou, tá? Falou, se você soubesse que você tem 3 meses de vida, o que você faria? Aí eu começo assim, coisas boas. Não vai pensar nas coisas ruins, não, senão em 3 meses de vida, assim, vou matar todo mundo que me fez mal. Afinal, vou morrer mesmo. Não vai ter Já culpado. vou levar uns comigo, né? Então, mas pensa em coisas boas. Pra você. Pras pessoas que estão ao seu redor. Aí você começa a viajar. Aí a frase que ele termina sempre assim, eu termino copiando. Você vai esperar ter 3 meses de vida? Nossa, eu ia falar isso. E você nem sabe se você tem 3 meses, 3 dias, 3 minutos. Porque acontece 30 muito rápido. anos, é. Porque, como eu falei assim, o meu aconteceu muito rápido. De manhã, tava lá, dando aula, brincando com a minha filha. A vida da então, gente vira de cabeça pra baixo num piscar de olhos. E é um piscar mesmo. Piscar de olhos. Essa parte que as pessoas tentam se entender, não é aquela como falou. A gente não sabe. Ele já sabe todos os nossos planos ali. A gente acha que tem controle. Ele controla. Então, mas é assim. A gente não tem controle de nada. E eu falo, pessoal, De nada. independente da religião de cada um, do que é da sua crença, o que for, não estamos falando a gente tá falando de percepção do que é a vida mesmo. A gente tem controle do que a gente pensa, do que a gente diz. Uhum. E nem do que a gente pensa, alguns psicólogos dizem. Boa. Antes da gente A falar, na ciência- verdade, assim, já foi, né? A O corpo- ciência diz que a gente não tem controle nem do que a gente pensa, nem do que De a gente modo fala. algum. Mas da vida a gente não tem controle nenhum. Cleuto, quando você descobriu realmente que tirei as 2, o braço tá pra perder, como foi internamente? Quando Lá eu dentro? acordei do coma que eu vi... Caiu eu já a acordei- ficha de verdade. Falava, eu acordei com a plena consciência de que eu já não tinha mais as pernas. Tinha visto isso, né? Que ia ser diferente. Assim, acordei, nossa, realmente tá diferente. Mas quando você confirma e olha assim, fala, nossa, aí você fala assim, é verdade. Veio um monte de coisa na minha cabeça. E uma das primeiras coisas que fez assim, nossa, eu fui traído. Eu olhei assim e falei, meu, você me traiu. Porque até então, aí vem aquela hora que você pensa em todas as coisas boas que você já fez. Não, mas eu fiz isso, eu tava fazendo aquilo, eu tava numa ascendente absurda. eu dependo disso, pô. E me tira. Porque Algo eu tava que eu falando, tenho. pessoal, assim, o meu diferente, o taekwondo, 99,1 perna. Dançarino, perna. Essa perna. A parte do corpo que eu mais gostava, perna. E tudo. E de repente me tira as ferramentas do meu trabalho. E ainda me deixa com a ferramenta ali, o braço direito, que eu sou destro. Peraí, que teste que é você esse? quer? Aí você fica assim Só pensando, quero aqui. nossa, é aqui. E vai, e assim, vem, e agora? Aquela história, por que eu? Ou por que não eu, né? A gente sempre. Depois de um tempo, lógico, a maturidade, a gente vai assim. Não é o porquê, é o pra Para quê. quê? Esse para quê, quando vem com socos tão fortes. Tá vendo pra quê, hein? Que ali no hospital mesmo, enquanto eu tava lá na UTI, quando eu voltei da embolia, eu sentei. Aí eu falei, nossa, que legal. Sentei. Poxa, caramba, eu tô sentado na cama, mó feliz, né? Aí deitei de novo, daqui a pouco. Comecei a ter falta de ar, tudo. Aí teve o TEPT, né? Lá, a gordura entrou na corrente sanguínea, voltei pra UTI. E nesse dia tinham 2 amigos meus que tinham ido lá me visitar. Imagina, eles foram me visitar e me vêm saindo do quarto que eu tava Indo pra UTI. pra UTI. E eu olhei pra cara deles assim, tipo, e a cara deles assim, não, agora ele vai. Aí eu olhei pro Kitar e só fiz assim, não vou não. Não vou, mas fui lá, fiquei malzão, tudo, aí foi voltando essa parte. Aí ali na UTI onde eu tava mesmo, veio um dos cuidadores lá, né, falando, cara, o que você quer fazer assim? Eu soube que você era professor, tudo que você quer. Vi, você não quer alguma coisa assim pra... O que você gostaria de fazer? Falei, cara, queria tomar uma Coca-Cola. O cara tá morrendo e pede veneno, Aí ele né? fez assim, Vou trazer pra você. tá, trouxe. Só que, assim, antes disso, a dona da academia, ela me levou na madrugada. Ela não sei como ela conseguiu entrar na UTI de madrugada. E ela, assim, sabe, eu tinha uma mania muito feia. Na minha primeira aula da manhã, todos os meus alunos antigos vão ver isso aí, que vão assistir, eles vão lembrar. Era uma Coca-Cola de 250 ml e 300 gramas de Carolina. Era o meu pré-treino. Gente do céu. Que detalhe, 6 horas da manhã. Eu não Chegou tomo, isso eu lá. não tomo refrigerante faz 20 anos. Nossa, imenso. E assim, imagina, era meu pré-treino. Quando eu não levava para dar aula de manhã, os alunos levavam. Como que alguém pode tomar Coca-Cola e comer Carolina às 6 horas Olha, da 6 manhã? horas da manhã. Só que assim, olha, vem as coisas, né? As escolhas. Olha, aí o ambiente, porque minha mãe
infelizmente faleceu por conta de diabetes. Minha mãe, a bebida dela não era Coca-Cola. Não era água, era Coca-Cola. Então, dentro dessa parte, então, o ambiente, né? Aquela coisa de ambiência, né? Então, pra mim, era normal. Só que eu ainda brincava, mas eu tô queimando. A aula queima mais de 1.000 calorias. E eu vou dar 3 aulas dessas só agora de manhã. Não são só as calorias, né? Então, não são só, né? Mas na minha cabeça, assim, eu posso porque eu treino. Falta de informação, né? Né? Não tinha a gente internet, tinha informação, mas a gente queria era um prazer ignorava, momentâneo. né? Tinha, sabia? Ainda hoje é assim, Nossa, né? as alunas ali, eu tinha aluna nutricionista ali no meio, assim. Ela falou assim, você tem noção do que você tá fazendo com o seu corpo? Aí eu falei, tem. Não, dentista. E eu sempre amei chupar house, essas coisas. Dando aula com microfonia, chegava assim na frente dela, assim, caraca, eu te odeio, professor. O que você tá fazendo? Assim. Então, essas coisas. Tinha aquela facilidade que a gente tem de dar aula. Um nutricionista, médico, juiz, advogado. Não segue ninguém, né? E não segue ninguém, né? No fim das contas, assim. Aí eu brincava com o pessoal, vocês estão aqui pra se divertir. E ela levou isso aí pro hospital pra você? Levou um pouquinho. Ela assim, mas eu só vou te dar um pouquinho. Eu falei, tá bom. E só me deu um pouquinho mesmo. Eu falei, nossa, isso aí, depois... Tempos depois, o pessoal da UTI. Aí eu ficava assim, será que é meu último pedido? Porque nesse dia Hoje foi... eu vou pedir os Coca-Cola. Você ficou quanto no tempo, meu afinal, no hospital? Eu fiquei 46, quase 60 dias. Nossa, bastante. Bastante, quase 60 dias. Fiquei 40 dias em coma, né, por causa da indução do coma. Tudo mais o período de cirurgia, essas coisas, e depois para sair. Né? Então foram quase 60 dias. E eu lembro que nesse dia da Coca-Cola, eles ainda me levaram pizza, né? Aí eu assim, e eu ficava, tá muito estranho, tá tudo muito bom. Tem alguma coisa errada que ninguém Tem quer alguma me coisa contar. errada. Aí eu falei, vou Será fazer que eu o já teste. morri e não tô sabendo? Eu falei, vou fazer o teste. Eu queria muito tomar um banho. Só tomava aqueles banhos de leito, né? Nossa. Aí eu falei assim, eu queria tomar um banho. O cara falou assim, eu te levo. Eu falei, Eu vou morrer. Você tinha aquela quando eu vi uma visita diferente, você fala, mano, esse cara veio me ver, então acho que eu vou morrer. Não, tinha, porque o pessoal assim, nossa. E o olhar, né? Você olha pro olhar e fala, o cara olha, você tá bem? Não, tô bem não. Tô bem não. Eu sempre piadista, assim, tentava deixar a pessoa... Só que eu deixava a pessoa mais desconfortável ainda. Meu, ele tá bem, eu tô vendo que ele tá mal. Eu deixei um médico desconfortável no dia, assim, que eu tenho uma tatuagem que ela ia até o joelho, né? Aí, assim, o médico chegou, entrou na sala, assim, nossa, salvei sua tatuagem, né? Eu deixei ela quase inteira. Eu falei, ô, doutor, eu preferia que tivesse salvo minhas pernas. Ele saiu. Daqui a pouco ele volta assim, nossa, você me deixou tão mal. Eu falei, doutor, relaxa, que é o que eu vou fazer. E isso foi... Falei, Mas você sempre foi bem-humorado, autoastral, sim, assim? sempre. Eu falo assim que a sinceridade ao extremo. Tanto pro lado do terror, né? Do bad boy, quanto o lado do palhaço mesmo. Então, assim, na cara, falar... Eu sinto muito, eu ainda falo pra pessoa assim, meu, uma coisa... Cara, mais objetivo e direto. Sem assim, mimimi, né? hoje em dia ainda eu tento dar uma volta quando eu vou... Só que eu me perco na volta, né? Aí eu já vou e falo direto. Na volta, quando eu vou tentar Você acha que explicar você alguma melhorou coisa. ou piorou nessa parte? Eu melhorei um pouco, melhorei. Porque antes era muito direto. E eu não ligava muito, né? Se a pessoa se chatear ou não. Era assim, engole o choro. A forma que eu fui criado, né? Então, de falar direto, e também queria que as pessoas falassem direto. Então, quando a pessoa vinha falar alguma coisa que ficava enrolando, eu já... fala. Então, eu sei que melhorou um pouco. E o lado de estudar terapia, de fazer isso, de ouvir, que antes eu era assim, eu não ouvia. Você demorou pra fazer? Demorei. Foi muito... A terapia foi meio que imposta pra mim, né? Na reabilitação. Você ficou meio com raiva de Deus assim, não? No começo? Fiquei. Eu falei, eu e o Barbudinho batemos altas brigas. Tivemos altas brigas. Porque eu falei assim, primeira coisa é que eu me senti traído. Por que comigo? Você pensou em alguém, não? Assim, tipo... Eu pensei o dia do meu pai e meus irmãos, falei... Hoje eu até falo, meu Deus, por que eu falei isso? Falei, porque tirou do meu pai, da minha mãe, minha perna. Você queria tirar algo da minha perna? Que eu trabalho com minha perna? Não, eu pensei em outras pessoas. Falei, aquelas pessoas que falavam assim... Porque logo depois, a confirmação veio que teve gente que falou assim, nossa, meu... Agora que você perdeu as pernas, você vai dar espaço pra gente, né? Porque nem isso... Eu falei, olha... Aí na minha cabeça assim... Já veio. Por que não tirou dele? Veio essa coisa. Por quê? Caramba, aí você vem e pensa... Quem será que eu maltratei? Vem a culpa, né? Vem a culpa. Como se você fosse responsável pelo acidente, pela Exato. perda da perna. É porque assim, a gente... Foi eu que causei. Por isso que eu te perguntei, quando você sofreu acidente, se tem aquela síndrome, eu não me sentia merecedor, então eu sofri um acidente. Porque vem essa culpa, né? Isso vem depois, porque assim, você fica procurando um culpado. Mas até você se culpar, demora um pouco. Porque você fica procurando culpas externas.
Você fica... na pessoa, Ninguém lógico. tem culpa, ninguém né? tem culpa. Foram coisas que... aqueles dias pontuais que chegou... É aquela que a A não gente... ser que você tivesse sido extremamente negligente, né? Tivesse realmente feito algo que não correndo, deveria. assim, se estivesse correndo, tivesse sem capacete, passando, falava, Não sempre dá pra fosse aquele sentir pessoal. esse Não tipo dá. de culpa, né? Não, até você entender, demora um pouquinho. E você fica procurando, será que eu fiz tão mal pras pessoas pra merecer isso? Aí você fica procurando, você fica se Não existe um Deus autoanalisando. punitivo, né? Você fica se analisando, nossa, mas aquele dia... Não, mas aquele dia não fui eu. Você fica lembrando disso. Fui eu mesmo. Mas aquele dia tal pessoa, será que eu devia ter ouvido? Você tenta ver como uma punição, na verdade, não Sempre. como um aprendizado, né? Não, ixi, e demora ainda pra vir o aprendizado. O aprendizado, ele vem quando assim uma pessoa chega pra você, olha, por sua causa, eu mudei. Quando vem isso, você fala, meu, e isso veio no próprio hospital. Tempos depois, eu voltava lá, depois que eu me reabilitei, voltei a dirigir essas coisas. Em volta e meia eu ia lá no hospital visitar os médicos, visitar, assim, agradecer, gratidão mesmo. E fiz isso inúmeras vezes. Aí teve uma vez que eu tava passando lá, aí veio um menino assim, você é o Cleiton, né? Aí eu, Cleuton. Aí É assim, porque Cleuton é eu ouvi diferente. sua história, tudo que eu reconheci por causa de você desse jeito aqui. Você me ajuda? Aí eu, no quê? Meu irmão, ele tá com meningite, teve uns problemas, essas coisas, e ele teve que amputar parte dos dedos da mão, amputou as 2 pernas, ele tá super mal. E ele tava no mesmo andar que eu tinha ficado, no 8º andar. E do lado do quarto que eu tinha ficado. Eu falei, não, beleza, vamos lá. Conversei com ele, tudo, e fui explicando, que eu era jogador de futebol. Falei, na época eu tava fazendo canoagem, eu tinha acabado de vir de um treino de canoagem. E fui conversando lá, tudo, e ele assim, e eu vi o semblante dele mudando. Aí aquilo foi me deixando mais tranquilo, assim, ele fez bem assim, tá, eu vou me dar uma chance, vou me dar uma chance. Tempos depois, tempos. Facebook, eu lá, tô aqui, falei, opa, beleza, você tá vivo. Mais louco, muitos anos depois, tô eu lá no Centro Paralímpico. Cleuton, você não lembra de mim não, né? Cara, eu tava no hospital, ele virou atleta de vôlei, sentado, da seleção, Tanto com o Ricardo lá tudo, dentro. né? Ele é assim, caramba, meu. Ele falou, você salvou a minha vida. Só que assim, depois, teve outras pessoas. E eu comecei, assim, a investir muito em palestra. A investir muito. Aproveitei que eu tava com dinheiro guardado e eu mesmo viajava para ir dar palestra em vários lugares. Lógico, aí você tem aquela síndrome de salvador, né? Você quer salvar o máximo de pessoas possíveis, quer mudar a cabeça, mas se a pessoa não quiser Mas que eu ia mudar, falar, se a pessoa não quiser se salvar, e ninguém muita faz gente. isso. Teve um caso, olha, me veio na memória agora, um rapaz, ele tinha sido atropelado, o que aconteceu? Ele trabalhava num lugar, um carro esmagou ele e amputou as pernas como eu. E eu fui nesse centro de reabilitação no interior, conversei com ele, tudo, a empresa deu as próteses para ele estava reabilitando. Só que um dia, tempos depois, a menina lá aqui do centro de reabilitação, Cleuto, fulano de tal, não aguentou, ele pulou da ponte. Tudo, e eu assim, caramba, aí vem aquela coisa, falhei. Você se culpa, não, porque eu tinha conversado, ele tinha entendido tudo. Só que aí, volta de novo, volta e meia, né, você fazer a terapia. O terapeuta fazendo terapia. Aí ele falou, não. Você acha que naquele dia, se ele tivesse realmente, assim, as coisas acontecem. Quantas vezes você já não pensou em tirar sua própria vida? Mesmo antes do acidente, com outros problemas assim? Eu falei, doutor. Porque às vezes a gente acha que a solução mais rápida, né? Se não tivesse aqui, é mais fácil. Então, só que não é. Então, dentro dessas coisas, tem essa parte, né? Esse fazer, esse haver, né? Tipo, imagina tantas vidas que você já impactou depois que aconteceu o seu acidente, que você fala, um acidente desse não é pra qualquer um não, pô. Por exemplo, o meu eles iam amputar, não amputaram. Mas na hora que eu ouvi, que eu tava fingindo que tava dormindo, e eles falaram que ia amputar. E na hora que eles saíram do quarto, tava com a minha ex-mulher, eu falei, pode desligar o aparelho se amputar. Eu falei, Deus, eu não aceito, cara. Tô aqui 2 meses e meio, cara, vai tirar... Como é que eu vou subir pra um centro cirúrgico? Eu tô consciente, eu tô todo normal aqui, e você vai subir pra arrancar minha perna, cara. Não vai, né? E eu já tava vendo todos os caras que passaram no meu quarto que arrancaram, eu já sabia tudo o esquema dos caras, infecção, campo hiperbárico. Eu falei, nossa, não é só cortar e acabou. E Tem não aceito, o não pós, aceito. né? Isso. E a gente aumenta o pós, né? A gente vai, nossa. Tanto assim, no quarto, que eu tava na UTI, na primeira, antes de ir pro quarto, todas as pessoas que estavam no quarto comigo, todos faleceram. Todos os pacientes que estavam lá.
Nisso, um segurança sofreu um acidente de moto, faleceu. O Tudo cara moto, do né? raio-x do hospital sofreu um acidente e faleceu. As pessoas que estavam ali próximas. Então você fala assim, olha que isso é muito... Cara, é bizarro as coisas. Um amigão meu, Renato, ele tava na Malásia, foi lá, professor treinado por mim. Pô, eu vi do... Meca, Renato Meca. Nossa. Sofreu um acidente de moto lá na Malásia e ficou tetraplégico. Tudo. Faleceu, tem um... Ele faleceu? Faleceu. Mentira. Pneumonia. É mesmo? Quanto E tempo? assim, já tem um pouco mais de um ano. Por quê? Pro tetra, no caso dele, quase tetra total, você precisa movimentar. E fica muito tempo parado. E ele tava tentando... Acumular água nos pulmões. E ele tava se mexendo, ele tava procurando. Ele não ficou parado. Começou a palestrar, tudo, desenvolveu uma caneta para testa, uma tecnologia. Ele não estava parado. Só que, infelizmente, para tetra, algumas doenças... Não. Aí, nisso, o esposo de uma aluna minha, durante muitos anos, também indo lá, saindo de casa, passando na frente de uma garagem, o carro foi lá, pum, bateu, arrancou a perna dele. E eu ajudei ele a ir atrás de centro de reabilitação. A primeira prótese foi do pessoal que fez as minhas próteses lá em Sorocaba. Ele hoje... Então, essas coisas acontecem muito próximo de nós. A gente não tem ideia. E 2009 eu falo que foi um ano de safra, né? Porque foi o Fernando Fernandes. Hoje ele é padrinho do meu filho. Aí tem o Lucas Junqueira, que joga no meu time. 2009. Teve lá o Rodrigo também. Também 2009. Uma galera que eu conheci. 2009. Aí teve também o Pacheco. No mesmo prédio que minha ex-mulher mora lá. Sofreu um acidente de carro. Tetraplégico. É que assim, eu acho que é mais ou menos aquela história, assim. Claro, gente, fazendo um paralelo, nada a ver. Mas, por exemplo, você vai comprar um carro, você quer um modelo XPTO, você sai na rua, você vê esse carro em todos os lugares. Quando você está nessa situação... Você começa a ver também, você não presta atenção, na verdade, porque você não está naquela condição, memória seletiva. Né? A gente fala memória seletiva. É igual quando a mulher tá grávida, você começa a ver um monte de grávida. Você só vê mulher grávida, você fala, nosso mundo tá grávido, ninguém me contou, o seu pode ser o seguinte, um exemplo. Você pode ser hoje um canal, porque assim, existe vários caras que são... cadeirantes, mas que não estão fazendo a diferença na vida de ninguém. Tá quietinho na dele. Você tá sendo um canal para vários. Você tem mais força, você tem mais disposição, você tá encarando de uma forma diferente, você tá trabalhando o seu lado mental, seu lado espiritual, você é atleta, você já tem ferramenta na mão, você tem pessoas que estão... Lógico que você correu atrás para ter essas conexões, esses acessos. Então, hoje você é um canal que a pessoa, se chegar perto de você, fala, vai em tal lugar, faz isso, coloca aqui. Eu encaro isso como a minha missão mesmo, eu encaro, de verdade. Então, pessoal, o que você quer hoje em dia? Que eu brinco, né, muito com esse negócio de rede social. Eu falei, eu queria ter um poder de alcance maior. Pra quê? Eu falei, para que mais pessoas possam me ouvir. E essas pessoas que me ouvem... se inspirem. Vão atrás de outra. Que eu falo assim, porque geralmente você conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém que tem uma deficiência. E eu falo assim, eu queria ter este alcance para isso. Então, tanto que assim, eu comecei a trabalhar um pouco mais nas minhas redes sociais nos últimos tempos, por conta disso. Falei, não, por isso, mais pessoas, eu preciso alcançar mais pessoas, porque vão aparecendo, vira e mexe, vai aparecer lá no meu direct, tá, eu vi você, vi o que você faz, eu vou, indico, aí o lado do professor vem à tona, não tem jeito. Antes da gente começar o podcast, a gente estava tomando um café, eu e o Lu, e a gente estava falando isso, que eu, recentemente, né, eu apresentei uma pessoa para ele. Eu tinha conhecido uma pessoa na loja há alguns anos atrás. Aí a gente chamou essa pessoa para o podcast, que trouxe uma outra pessoa que eu apresentei para o Lu e que hoje é meio o braço direito dele pra aí para mentoria. E eu orei naquele dia para conhecer um cara X e ela me chamou, vem tomar um café mais cedo antes do podcast. Eu falei, não vou não. Que quando eu cheguei, ela, Lu, você precisa conhecer esse cara. Eu falei, quem? Meu nome é Edson, eu sou lançador de curso. Eu falei, Deus, me põe um cara lançador de curso, que eu tô com o meu curso e não quero. Eu sei que então, é minha missão e eu não quero, eu nem sei que eu tenho que fazer isso. Aquela, sabe quando eu vou empurrando, né? E aí esse cara... Então, essas conexões, às vezes a gente fala assim... eu conheci essa pessoa que a gente trouxe aqui pelo podcast há muitos anos. Eu tinha até perdido o contato. E aí eu falo, nada nessa vida da gente é em vão, né? Eu conheci uma pessoa há 10 anos atrás, que hoje eu trouxe ele aqui, que fez a conexão, que está ajudando o Luciano, que ele vai ajudar outras pessoas, que vai fazer uma conexão. Então, quando a gente espalha, eu acho que coisa boa, você vai criando... Os japoneses, eles falam... Eu não vou lembrar exatamente a frase,
que todos nós temos um fio vermelho conectados uns aos outros. Sim. Né? Eu vi É mais isso no ou Karate menos, Kid. é mais ou menos assim a frase, eu não vou lembrar, Você mas faz tem o uma bem frase. retorna pra você. Não, né? é que assim, estamos todos conectados por um único fio. Só precisa conhecer. A gente Tá só disposto a precisa, conhecer. só precisa estar disposto. E esse trabalho que você faz é Ó, maravilhoso. tipo aqui que você viu agora, um exemplo. Ó. Sim. Posso estar enganado o que vai acontecer, tá? Não é que a gente prevê as coisas, não. Esse casal eu conheci em Londres esse ano, através de uma mentoria que eu não queria ir. Fui Olha sorteado só. na mentoria para ir para Londres. Fui. Esse cara fez uma apresentação pro cara que era o que eu mentorado, para poder vender a empresa dele. Aí o cara falou, o mentorado falou assim, vê com o Luciano que eu acho que tem mais a ver com o seu negócio, só que eu não falo inglês. E aí, poderia não ter conectado com os dois. Conectei com os dois, aí o cara fala, você parece eu no passado. Ele, você me Que lembra legal. muito eu no passado. Veio pro Brasil agora, me chamou para jantar. Aí eu falei, pô, você não quer fazer o podcast? Edilene, vamos trazer eles. Eles conheceu você, ele é atleta. É. Ele já me impactou com você. Pode ser que lá na frente alguma coisa pode ser, Não, a gente não sabe. Ele assim, você vai pra Inglaterra, eu tenho, como aquela que eu tava falando assim, eu tenho intenção do ano que vem com as coisas, graças a Deus com as coisas que estão acontecendo, que é aquilo, quando você se propõe, você deixa as coisas fluírem, né? Você permite. Nossa, tem um amigo meu, ele fala muito assim, deixa fluir, Cássio, ele fala assim, deixa fluir. Ele é psicólogo também, né, Cássio Cram, aí ele fala assim, deixa fluir, você tem que deixar fluir. É que às vezes Não a gente quer ter impede. controle, né? E Então. aí o controle você impede. E acaba impedindo. E esse deixar fluir, eu falo assim, as coisas que eu falei, de ter o contato, de voltar a fazer. Teve um período muito bom, mas foi um período em termos gerais, né? Que foi a parte da pandemia. Aí eu resolvi, já estava atendendo como terapeuta, já estava trabalhando com hipnose e com PNL muito forte. Eu falei, não, mas é a terapia. Eu vou atender, fazer live. E comecei a fazer live. Eu falei assim, vou fazer 7 dias de live. Fiz 7, vou fazer 14. Vou fazer 21. Só vou parar agora quando essa pandemia parar. Então, todos os dias eu ia fazendo live e foram criando conexões, foi essa parte. Só que do nada, não é do nada, não é que eu perdi. Nada é do nada. Nada é do nada. Aí parei. Sabe, mas só quando fica aquela voz assim, volta. As pessoas... Aí um amigo falou, cara, as pessoas precisam te ouvir. Lá no Centro Paralímpico. Eu assim, como me ouvir, E cara? você fala bem, né? Você... E assim, não, as pessoas precisam te ouvir. Por quê? Eu falei assim, não, aí ele brincando, cara, você fala muito. Você fala assim, e as pessoas te ouvem. Aí voltando em casa, assim, cara, eu preciso voltar a fazer. E essa conexão do fiozinho, tudo. Aí tô passando numa feira que teve há um tempo atrás, lá, aí a Carol, uma aluna da Body System, veio assim, Cleuton, ia sempre conversando com ela assim, vem cá, e eu sabia que ela era a noiva do Dorão, né? E eu maluco por esse cara, porque eu acho o strongman absurdo. Aí eu falei, cadê o pequenininho? O cara com 2 metros de altura. Tá ali o pequenininho. Assim eu falei, meu senhor, o cara é grande. Conectando, conversando. A gente se conectou de uma maneira, foi de apresentando pessoas, tudo. Hoje a gente faz parte do mesmo time, do mesmo patrocinador. Coisa assim que se eu tivesse... E era uma feira que eu não queria ir. Que assim, feira fitness. Já não tô mais ligado nesse mundo, tudo. Eu vou porque eu tava com apoio de uma farmácia de manipulação. Falei, vou lá, preciso do network. Não, tá bom, preciso que às vezes... Aí você sabe se forçando aí, mas não é forçando. É só você abrindo o canal, deixando fluir, né? Vai. E indo lá. E as coisas foram acontecendo hoje. Eu tô perto de pessoas... que assim que um amigo meu falou assim, cara, tem gente que daria o braço esquerdo pra estar no seu lugar. Aí eu falei assim, não daria não, porque eu dei as 2 pernas. Então, O que é um braço esquerdo? O que é um braço esquerdo? Então, essa conexão, essa parte de deixar esse que a gente tá falando, gerenciamento seu de tempo, começa por você mesmo. Qual o gerenciamento seu, tá? Investimento próprio. Quando você começa a investir em você, o melhor dos investimentos, coisas começam a acontecer. Não importa. Coisas boas acontecem de quem tá no caminho certo. Olha que legal disso, você tá falando de conexão, né? Hoje eu tô assim, a pessoa que passa na minha frente hoje, eu sei que ela tá passando um recado pra mim, eu vou ter que passar pra ela. Eu não tinha essa concepção. Então, converso com 10 pessoas, não. Se a pessoa falou comigo alguma coisa, ela tá me passando ali um insight. O dele eu tava de madrugada. Do nada veio você ali no Instagram. E eu já tô pra te chamar há muito tempo, cara.
Não, tipo assim, chama agora. Tipo, meio assim. A gente vai ter que chamar ele de novo, sabe por quê? Vai ter que chamar. Porque a gente tá a 2 minutos pra entrar ao vivo. Uau! Você vai fazer Ó. episódio 2 e 3, enfim. Vamos! Eu queria te chamar. Tenho uma porque alegria em fazer isso. eu acho que a gente tem que falar aí do teu trabalho de terapeuta, especificamente, que eu acho Sim. que vai ser muito bacana. Ah, E obrigado. eu queria também falar do seu. A gente chamar aqui para falar do seu pós. A gente falou o síndrome do membro Impostor. amputado. Eu acho muito legal a gente chamar. Só que a gente vai entrar ao vivo, falta 1 minuto. Você contou Você o pode acidente. entrar ao vivo. Agora você vai contar depois do acidente como é que vou estar sua É. E eu queria te dar um presente do Empório Manjericão, que é a minha loja. E queria te fazer uma pergunta que a gente faz para todo mundo. Sim. Como você vai vir outras vezes, você responde só uma parte, depois você responde o outro. Tô Pode brincando. O que é vida saudável para você? Vida saudável é você estar bem, não somente com você, mas com tudo que está ao seu redor. Seja ele, principalmente pessoas, lugares, ou seja, o ambiente. Isso é vida saudável. E começar a ser saudável do que eu brinco muito, de dentro para fora. Que seja no que você consome, não só na forma nutricional, mas na forma também mental. Essa é uma parte saudável. Então, mas para isso estar bem, essa máquina que sustenta tudo isso, ela tem que estar bem também. Então, você precisa estar em movimento para que todas as outras coisas da qual você vai nutrir o seu corpo faça sentido. Muito obrigada. Eu que agradeço. Desculpa a correria, assim, seria... De modo se a gente algum. soubesse, a gente já tinha emendado mais um aqui. Faria logo 2. A A gente gente faz pode até dois. nesse episódio que eles virem, a gente até dá uma sequência a mais. A gente- Pode, gente, porque para falar. Imagina, eu fiz uma imersão. Preciso voltar com essa imersão novamente. Foram 8 horas. E quando eu acabei assim, que eu falei assim, 8 horas, eu fui lá em Ribeirão. Que o pessoal falou assim, já passou? Eu falei, já passou. Eu falei, não. Se a gente for até as 8 da noite, a gente pode ir até meia-noite. E a gente foi até meia-noite conversando com coisas. Não, vai. Aqui, se deixar, a gente faz 4 horas de Gente, podcast. porque tá uma coisa. Nossa, eu agradeço de muito. Obrigado. Adoramos. O Viu? seu astral Vai ter é bastante ótimo. coisa pra você fazer Vai junto, ter. filho. Você já tá A aqui gente- escalado a nas gente vai coisas, você nem terminar sabe. E a gente vai se falar, a gente ainda vai gravar em dezembro e a gente vai, Vamos sim. Mas a gente Última precisa coisa encerrar- pra acabar. vai. 1 minuto, tá? Sim. Dá um recado falando sobre Cleuton hoje, principalmente pros personagens na atualidade. Dá um recado pra esses caras hoje. Vamos lá, pessoal que está. Olho pra onde que eu olho? Aqui, Ó. vamos lá. Veja bem, você, personal. O que você está fazendo em casa do qual você não está aumentando a sua rede, o seu painel de conhecimento, a sua rede, o seu network? Já aconteceram 3 feiras gigantescas esse ano, das quais você poderia ter se conectado com pessoas para melhorar o seu próprio negócio. Você está numa fase maravilhosa, que é a fase do digital. E dentro dessa fase do digital, você vai voltar àquela fase analógica, que é estar perto de pessoas, próximos de pessoas. Então, unir. Mas para você estar perto de pessoas e próximos de pessoas, você precisa investir uma coisa da qual você fala que não tem, que é o tempo. Tem tempo sim. Tem. Existe um tempo muito hábil para você. Aquela hora que você para e fala assim, vou fazer. É difícil. Porque exige uma coisa que entra na alta performance. Renúncia. Então, o que você está disposto a renunciar Toda escolha requer uma renúncia. Entendeu? Pega a visão, personal. Tchau, gente. Experiência. Até semana que vem. Tchau, tchau.